trazer para vocês aquele beijo de cumprimento. Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje, dia 11/9, vamos praticar ortografia. O que é ortografia mesmo? Vamos ver quem lembra? Escrita correta das palavras. Trabalhando ortografia, nós aprendemos um monte de regrinhas para que a gente não escreva as palavras erradas. Então, nós vamos trabalhar em ortografia hoje, S com som de Z. Isso traz uma confusão na nossa cabeça. Quando a gente, e agora? A palavra escreve com S ou com Z? Eu falo com som de S ou eu falo com som de Z? Então, vou trazer aqui nessa aula para vocês algumas dicas para que vocês não esqueçam como pronunciar, como escrever e quando usar e qual o som que faz. Olha, muita coisa que nós vamos aprender. Então, vamos lá. Esse conteúdo está no nosso livro didático das páginas 141 a 143. Na página 141, já vem aí mostrando pra gente alguns objetos que vocês terão que nomear. Então, para você nomear esses objetos, usando o S, que faz o som de Z, nós vamos treinar um pouquinho aqui, Aqui eu trouxe para vocês algumas palavras para que vocês possam fazer comparações com relação ao som e a escrita da palavra, tá? Vamos aqui, Sempre que a palavra iniciar com o S, ela vai fazer o som de Sá, Sé, Si, Sol, Su. Aqui, o som de serrote, sino, sono, sapo, suco. Observe que em todas as palavras eu usei esse som de Sá, Sé, Si, Sol, Su. Mas o S está no início. Aqui nessas palavras eu vou ter o S no meio, porém ele não faz o som de S, ele faz o som de Z. Dica importantíssima para você não errar. Por que ele faz o som de Z, professora? Vamos ler todas essas palavrinhas e eu vou explicar. Casaco, roseira, Brasil, vaso. O que tem de comum entre essas palavrinhas? Olha e vê se você consegue perceber antes que eu explique. Já sei. Vocês descobriram que o S aqui, ele fez o som de Z e ele está entre vogais em todas essas palavras. Vamos acompanhar aqui, na palavrinha casaco. Eu tenho a vogal A e a vogal A de novo. E o S ficou aqui, entre vogais. Então, sempre que o S aparecer entre duas vogais, ele vai fazer o som de Z. Casaco, fez o som de Z, Zá. Aqui na palavrinha roseira, observe que também está entre vogais. Eu tenho a vogal O e a vogal E. O S ficou aqui, então ele fez o som de Z, roseira. Como se eu escrevesse assim, Z. Zá. Com Z. Tá vendo que faz esse som? Casaco fez o som de Zá. Roseira fez esse som de Z. Agora a palavrinha Brasil também está entre duas vogais. Observe aqui o S, entre a vogal A e entre a vogal I. Então fez o som de Z, mais uma sílaba aqui, Aqui nós temos vaso. Está entre a vogal A e a vogal O. Fez o som de Zó. Vaso. Mas é escrito com Z? Não. Quando eu cometo erro ortográfico? Quando eu escrevo da maneira errada. Por exemplo, se eu pegar ali, escrever um texto, aparece a palavrinha Brasil. Aí eu vou escrevo dessa maneira aqui, O que eu cometi aqui? Um erro ortográfico. Olha aqui, A letra Z. Brasil é escrito com S. Então, por isso a gente precisa treinar muito. Porque o S, quando vem entre vogais, faz som de Z. Depois que ele vem assim, após uma consoante, igual aqui na palavrinha ensino, percebam que é um S, como aqui também, como aqui também. É um S só que eu escrevi, mas olha como mudou o som. Eu não falo ensino, eu falo ensino. Fez o som de si, já não fez mais o som de Z. Perceberam? Então, após uma consoante, um S só, não faz som de Z. Gravaram aí direitinho?
Tá, professora, mas e as palavrinhas que são escritas com Z e o Z está lá entre vogais também? Buzina e Brasil. Olha que exemplo. Aqui eu tenho Z e aqui eu tenho Z também, ó. Buzina e Brasil. Porém, a palavrinha buzina é escrita com Z e a palavrinha Brasil é escrita com S. Mas vai vir alguém aí com aquele recadinho, dando uma dica importantíssima para vocês, para que vocês possam conhecer muitas palavrinhas. Aguarde! Cheguei para dar aquela dica da aulinha de língua portuguesa de hoje. Tia Z contou para vocês que tem as palavrinhas que tem o som de Z entre vogais, não contou? Tenho certeza que vocês prestaram bastante atenção. Mas, para que não haja nenhuma confusão, tia, como é que eu vou saber isso? Lendo! Olha que legal! A minha dica de hoje para vocês é a leitura. Lê em livro, lê em revista, lê no dicionário, as atividades do livro, o caderno, as atividades de folha, tudo que vocês encontrarem vocês vão ler. E a partir de agora vocês vão prestar atenção nas palavrinhas, porque daí vai ficar mais fácil de vocês identificarem. As que tem S entre vogais, que vão fazer o sonzinho do Z, as que são realmente escritas com Z, e nunca mais vocês vão confundir. Ah, e não se esqueçam de fazer as atividades do livro das páginas 141 a 143, que são referentes a isso tudo que a tia Z falou com vocês. Não se esqueçam de ler bastante para vocês terem um bom aprendizado. Bons estudos essa semana e tchau para vocês!